o nosso convidado Marcelo Zero, que eu já disse aqui, né, Marcelo? Você já não é mais convidado, você tem uma participação importante aqui, já tem um espaço garantido, é um dos nossos comentaristas, não é? Comentaristas de assuntos muito importantes. E hoje o Marcelo volta aqui, porque nessa segunda-feira, porque nesse final de semana, domingo, ontem, aconteceram as eleições na Bolívia, ainda segue a contagem, né? Não há o encerramento ainda, e esses episódios que nós estamos assistindo no Chile, que é algo assim extremamente grave. Os jornais de hoje deram notícia de 7 mortos, mas já se fala em 11 mortos nesse momento, né? A notícia que chega de lá, do Chile, algo que, segundo também as informações que nós temos, é uma grande rebelião contra essa política neoliberal, que até não deixa lá, pelo menos lá, a economia na crise do tamanho da nossa, paralisada tanto quanto a nossa, mas cresce o empobrecimento das pessoas, cresce a falta de acesso das pessoas às questões básicas do Estado, como educação, saúde, transporte e tudo mais, né? Então, muita coisa que a gente tem para falar. Mas antes de passar a palavra para o Lindy, para ele começar o nosso programa, eu quero agradecer vocês, viu, gente, que já estão conosco aqui no canal do YouTube, o canal à esquerda, e convidar quem não está, que venham conosco. E quem está, gente, ajude nós, ajude trazendo amigos, trazendo companheiros, inclusive indicando para a gente que não pensa como nós, que é muito importante que estejam aqui acompanhando esse diálogo que a gente pretende seja um bom diálogo não só da verdade, mas também que nos ajude a formar e a organizar a resistência tão necessária nos dias de hoje. Oi, Lindbergh. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Marcelo Zero. Boa tarde a você que está nos acompanhando. Essa semana começa quente, né? A crise no PSL continua. A gente viu agora Joyce Hasselmann batendo boca com Eduardo Bolsonaro. Você viu, né, os twitters entre os dois. Nós temos julgamento do Supremo Tribunal Federal da prisão em segunda instância, julgamento decisivo para a história do Brasil, para a vida democrática brasileira. Vamos ver se daí sai a liberdade do presidente Lula. E a América Latina em chamas, né? Depois do Equador, o Chile. E a minha primeira pergunta vai ser sobre o Chile para o Marcelo Zero. Agora, o tema da América Latina vai ser abordado aqui também, porque nós temos 3 eleições. Eleição na Bolívia, que foi ontem. Ainda existe uma expectativa, a apuração não foi encerrada, se vai ter segundo turno ou não. Se tiver segundo turno, vai ser uma eleição muito difícil, hein, Marcelo Zero, do Evo Morales. Vamos ter eleição domingo na Argentina, eu estarei lá, viajo na quarta-feira, vou ser observador pelo PT, vou estar lá acompanhando, quero viver esse momento, eu acho que vai dar a vitória no primeiro turno do Alberto Fernandes com a Cristina Kirchner, e também eleição no Uruguai domingo. Então, você veja, é um momento de decisão para a América Latina. A gente vai abordar tudo isso, mas eu quero começar falando sobre o Chile. Fala um pouco, Marcelo, já são 11 mortos desse levante popular, de certa forma inesperado no Chile, com o aumento do metrô. Na realidade, o aumento do metrô, que não foi tão expressivo assim, foi apenas a gota d'água para liberar as comportas de um mal-estar profundo que acomete a sociedade chilena já há bastante tempo, né? O Chile, você há de lembrar bem disso, foi o primeiro país do mundo a ter um grande experimento neoliberal, né? Ainda no início da ditadura Pinochet com os Chicago Boys, né? Bem antes da Thatcher, bem antes do Reagan, o Chile foi o grande experimento neoliberal no mundo. E essa experiência neoliberal nunca foi totalmente revertida, nem pelo governo Pinochet, nem pelos governos democráticos que sucederam ao governo Pinochet. E o Chile, dessa forma, sempre foi apresentado pela direita, principalmente pela direita econômica, como um exemplo de sucesso, né? Um exemplo de modernização bem-sucedida feita dentro dos cânones do neoliberalismo. Mas, na realidade, o que está por trás dessa história é um grande aumento da desigualdade social ocorrida no Chile,
e um grande empobrecimento progressivo da população, causado, entre outros fatores, por uma previdência, um modelo de previdência social baseada na capitalização, como o Guedes tentou implantar aqui no Brasil, que relega cerca de 80% dos idosos do Chile a uma situação de pobreza, porque as pensões e as aposentadorias situam-se quase em 80%, 79% abaixo do salário mínimo chileno. Isso provoca muita pobreza, especialmente entre os idosos, né, pensionistas e outros idosos. A saúde pública ela é parcialmente paga, a educação pública também é paga, principalmente o nível universitário ele é pago, e isso provoca um grande endividamento dos jovens chilenos, das famílias chilenas, especialmente dos jovens chilenos. E especialmente essa questão da educação está por trás dessas grandes manifestações que são feitas muito expressivamente pelas camadas mais jovens da população chilena. Além disso, nos últimos tempos tem havido tarifaços, né? Tarifaços em energia, transporte, combustíveis, etc. Um dos prédios que foi incendiado no início das manifestações foi justamente o prédio da Enel, que é uma estatal, que é uma multinacional italiana que provê serviços de energia, né? E que foram majorados nos últimos tempos. Então, o que... não estou ouvindo. Essa empresa está aqui no Rio de Janeiro, depois da privatização da Light também. Pois é. Qual é a empresa que a gente não ouviu? A Enel. Enel, né? Chilena. Enel. Enel. Então, na realidade, o que se falou foi do aumento dos preços do metrô, mas tem um mal-estar, enfim, uma série de outros fatores econômicos, sociais, por trás dessas grandes manifestações chilenas. Então, esse modelo que era visto como um exemplo para o mundo, um exemplo para a América Latina, na realidade se mostra nesse campo, né, e nessa quadra totalmente fracassado, né, porque se mostra incapaz de resolver os problemas básicos da população chilena, como energia, como transporte, como educação, como saúde, como previdência, etc. E há uma advertência para o Brasil, porque, como vocês sabem, o Guedes é discípulo do Chicago Boys e tem o Chile como exemplo, né? Como exemplo para o Brasil. Paulo Guedes esteve no Chile na época da ditadura de Pinochet. Esteve no Chile, morou lá, estudou lá, trabalhou lá, enfim. E tem o Chile como exemplo, o que é muito ruim para o Brasil, né? Porque esse é um modelo, como se vê agora, que está fracassando miseravelmente, né? Na Bolívia, não sei se já é a hora de entrar no tema da Bolívia, ou se vocês querem fazer mais alguns comentários. Vamos continuar no Chile, depois Sim. A gente entra na Bolívia, porque acho que você traz aqui dados muito importantes que a gente precisa ir além deles, não é? Sim. Você falava aí do empobrecimento, que não foi apenas o aumento da tarifa do transporte coletivo, do metrô, no caso, que gerou todos esses protestos que a gente está vendo já há alguns dias. Mas o empobrecimento, como você disse, e olha aqui, segundo o próprio estudo do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Chile, ele é o país mais desigual entre os membros da OCDE. Sim. E ele é o sétimo, exatamente, é o sétimo em desigualdade na América Latina. 1% da população lá concentra 33% da riqueza. Isso. Não é? Então, eu acho que a gente tem que deixar muito claro isso que você coloca, e porque você mostra o porquê que isso está acontecendo, por que o povo está empobrecendo. Primeiro, os velhos estão empobrecendo, e estão sem condições de amparar as famílias por conta da reforma que lá já foi feita da Previdência. Aliás, não foi, Marcelo, o maior exemplo que a gente dava durante os debates da reforma da Previdência, que hoje deve votar o segundo turno, amanhã, terça-feira, deve votar o segundo turno no Senado Federal, da reforma da Previdência,
sem quase nenhuma resistência popular contra isso. Eles estão acabando com a aposentadoria do povo, não é? E isso é uma das grandes razões, não é? E eu queria que você falasse mais sobre isso e sobre a questão da educação, que também, já desde lá da época de Pinochet, a educação pública, sobretudo de nível superior, foi privatizada, não é? Isso. E falar sobre a repressão também que está tendo no Chile, Marcelo. Como é que está sendo a repressão? A repressão também, Chile, a repressão. Tem essas como questões... está a situação? No Chile, né? Exato. Em relação à Previdência, é isso que eu falei, quer dizer, 80% das pessoas das aposentadorias estão abaixo do salário mínimo chileno. E o sistema de previdência foi totalmente privatizado, se instituiu um sistema de capitalização que, além de provocar essa pobreza muito grande entre os idosos, também remete dinheiro para o exterior. 60% dos recursos desse sistema de capitalização, desses fundos de pensões, vão para o exterior, vão para aplicações no exterior, não ficam no Chile, né? Essa é uma outra queixa também dos manifestantes. Outra coisa que é muito importante ter em mente também é que no Chile houve, tal como está acontecendo no Brasil agora, houve uma profunda revisão dos direitos trabalhistas. Então, hoje no Chile, por exemplo, as férias são de 15 dias, os trabalhadores só têm meia hora para almoçar, né? Enfim, houve também um enfraquecimento muito grande dos sindicatos chilenos, né? Que antes eram muito poderosos. Hoje já há uma fragmentação muito grande da representação sindical que impede a representação dos interesses dos trabalhadores. Tudo isso converge para um sistema no qual a integração do cidadão na economia se baseia em dívida, né? Os chilenos são muito endividados, os idosos, os jovens, por causa do sistema de educação pública, o sistema privado de universidade pública, ou a própria universidade pública, ela é paga, ela exige pagamentos, como se quer fazer aqui no Brasil, de modo que os jovens chilenos as famílias chilenas ficam muito endividadas por conta desse sistema educacional privatizado, né? E na realidade, essa questão da educação que mais motiva essas manifestações, que são feitas na sua esmagadora maioria para os jovens que menos de 30 anos, menos de 35, 30 anos, que estão endividados, né? Boa parte deles estão endividados por causa dessa educação universitária privatizada e que também não tem perspectiva de futuro, né? Por causa desse nível de endividamento. E é uma geração que não sofreu a ditadura militar, de modo que ela não tem, como eles mesmos falam, eles não têm medo dos militares, né? Ao contrário das gerações mais velhas que passaram pela ditadura do Pinochet, que tem um certo receio da repressão dos militares, essa geração mais jovem não tem medo. Mesmo assim, o governo chileno reagiu muito mal, né, às manifestações. O Piñera fez uma declaração absolutamente desastrosa. Ele disse que ele está enfrentando um inimigo poderoso. Quer dizer, está classificando os jovens chilenos, as manifestações populares, como inimigos, né? Inimigos do Chile, né? Inimigos poderosos do Chile, né? O que é um absurdo. E, além disso, impôs estado de emergência, o que não acontecia desde 1987 com Pinochet, né? Nunca havia tido uma reação tão radical e tão brutal a manifestações populares no Chile desde a época do Pinochet, desde a época do final do governo Pinochet. De modo que o governo chileno está reagindo muito mal, às manifestações, ao invés de abrir diálogo, canais de participação, etc., ele está apostando na repressão, apostando na criminalização, né, das manifestações. A imprensa, parte da imprensa chilena, que é muito conservadora, está acompanhando esse processo, está se dedicando a criminalizar, enfim, os Você sabe, Marcelo, teve uma parte da imprensa chilena que criticou o Piñera por ter demorado a decretar estado de emergência. De emergência, exatamente. Então... E aqui, Vanessa, as redes bolsonaristas aqui no Brasil, todas, inclusive o Bolsonaro,
postou hoje um vídeo sobre a ameaça do Foro de São Paulo, é uma fala do Maduro. Eles estão atribuindo aqui às redes bolsonaristas, eles entram no debate, entraram no debate dizendo que aquilo é coisa do Partido Comunista Chileno. Foi o Partido Comunista Chileno e a ameaça do Foro de São Paulo, que não foi o povo que se levantou, que depredou, que foi o Partido Comunista Chileno. A ameaça da esquerda. Fiquemos atentos aqui no Brasil também. Como o Lenin Moreno fez no Equador, né? Atribuiu as manifestações ao Maduro, né? Olha, a gente está com vídeo, viu, Marcelo? A gente está com vídeo já no ponto. Sim. Seria importante, são muitos vídeos que tem, mas um vídeo que mostra uma agressão, eu acho que até a morte, não é só o ferimento de um manifestante. Está no ponto aí para a gente ver? John? Tá sim. Então vamos assistir o vídeo e a gente pode ir falando, viu, Lindbergh, que o vídeo fica passando e a gente fica falando. Agora, é importante, viu, Marcelo, que você também faça uma análise, porque até onde as informações que a gente tem, sobretudo vindas do Partido Comunista do Chile, é que não há partidos na direção desse movimento, movimentos. Não há partidos. E então é uma coisa assim que a gente tem que prestar atenção. Claro. Porque ao invés deles encontrarem, porque uma coisa é clara, é uma manifestação contrária a essa política neoliberal. Exato. Que você está colocando aí, né? Contrário ao empobrecimento das pessoas e tudo mais. Você falou de saúde, de educação, aposentadoria, mas a saúde também lá é um caos, não é saúde gratuita como aqui, não é? Ou seja, você falando aqui, eu falei, minha Nossa Senhora, é o Brasil. O Chile hoje é o Brasil que eles querem construir amanhã. Exatamente. Caso do sindicato. Não, meu Deus, não pode, gente. Não dá para a gente querer um negócio desse, não é? Permitir um negócio desse. E lá mas aí, veja, há quem diga já que essas movimentações, que essas mobilizações sejam uma justificativa, e essa violência toda uma justificativa para eles terem uma saída à direita. À direita. De fechamento do regime, inclusive. Não é? Eu estou assim, um bocado preocupado com o que tenho ouvido, lido. Já passou aí o vídeo, eu não estou vendo. Sempre existe esse risco, né, de que se aproveitem do momento de crise política, convulsão social, para promover mais fechamento dos regimes. É o que o Lenin Moreno está fazendo no Equador, né? Ele se aproveitou da trégua que ele conseguiu com a maior parte do movimento indígena e imediatamente depois prendeu praticamente toda a liderança correísta que existia no Equador, né? Então é necessário tomar cuidado com isso. Esses momentos de crise política, de convulsão social, pode servir de pretexto para a instituição de estado de emergência, para fechamento de regimes, etc. Está passando o vídeo. Está passando o vídeo aí. Você pegou esse vídeo aonde, Vanessa? Esse eu recebi no Zap, mas são vários. Agora, se ele tivesse colocado de tela cheia, olha aí, olha, eles vão arrastar o corpo, quer ver? A pessoa. Vendo isso na tela cheia é algo assim, olha. Não tô vendo nada, Vanessa. Olha, eles arrastam. Ah, sim, agora, né? Nossa. Aí, olha, quer ver, eles atiram assim, queima-roupa. Tinha que ter sido de tela cheia. Na tela cheia. Foi execução, então, né? Tudo indica, não é? Tudo indica. Não, uma coisa assim, sabe? Não tem tela cheia. Ele não conseguiu colocar a tela cheia. Eu não conseguia ver bem. Vamos ver os desdobramentos. O fato é o seguinte, Marcelo Zé. O caso do Equador e o caso do Chile mostra que a luta e a mobilização é o caminho. Claro. Nos dois casos, houve vitórias.
No caso do Lenin Moreno, teve que voltar atrás no aumento da gasolina, do tarifário, e no caso do Pinheira, no Chile, também é a mesma coisa. Claro. E a gente tem que ver os próximos passos, os desdobramentos do que vai acontecer aí no Chile. Eleição na Bolívia, Marcelo Zero. Eleição na Bolívia. Ao contrário do que está acontecendo no Chile e do que aconteceu no Chile, aconteceu em outros países da América Latina que adotaram esse modelo neoliberal, a Bolívia do Evo Morales, ela adotou um outro modelo, né, que começou a ser implantado com a nacionalização do petróleo e do gás, né, que foi tão criticado aqui no Brasil, mas que o Brasil fez a mesma coisa na década de 50. O governo Evo Morales aproveitou e renegociou todos os acordos que eles tinham com as multinacionais de petróleo, inclusive com a Petrobras, né? E com isso eles conseguiram amealhar dinheiro, amealhar finanças suficientes para financiar um outro tipo de economia que, ao contrário do que aconteceu no Chile, distribuiu renda em níveis historicamente inusitados na Bolívia. O Evo Morales, quando chegou ao poder, 63% da população boliviana vivia na pobreza. Hoje em dia está em cerca de 30%. E 35% da população vivia na extrema pobreza, na miséria. Hoje em dia esse nível está em menos de 15%. Então, além disso, o Evo Morales incorporou os indígenas e suas culturas diversas no sistema político da Bolívia. A Bolívia era muito dividida entre uma classe branca mestiça, que sempre dominou a política boliviana, e vastas populações indígenas localizadas principalmente na região dos Andes, que sempre foram excluídas politicamente, economicamente e socialmente. O Evo Morales, que vem do movimento cocaleiro lá de Cochabamba, ele, ao chegar ao poder, ele incorpora essas populações indígenas ao processo econômico, ao processo de inclusão social e ao processo de inclusão política na Bolívia, criando, inclusive, uma nova Constituição plurinacional, né, que incorpora os indígenas e suas culturas no sistema político, no sistema constitucional e político da Bolívia. Então, esse é um governo que é muito progressista, principalmente para os padrões históricos da Bolívia, que conseguiu ter êxito na redução da pobreza, principalmente na redução da miséria e na incorporação política dessas populações indígenas excluídas ao sistema constitucional, eleitoral e político da Bolívia. É isso que explica a popularidade do Evo. O Evo está chegando na sua quarta eleição, né? Ele venceu todas as outras. Há um certo cansaço, claro, porque ele já está há 13 anos no poder, então isso gera um certo cansaço, né? Mas os resultados continuam positivos, né? Um ano passado, por exemplo, a Bolívia cresceu mais de 4%. Bem acima do Brasil e de outros países aqui da região, com essas políticas de inclusão social, distribuição de renda, combate à pobreza, como ocorreu aqui no Brasil no governo do PT, né? Agora, ele, infelizmente, não vai conseguir ganhar no primeiro turno. Ele conseguiu... Está quanto? Qual é o percentual? Está 45%. Ele conseguiu 45% dos votos apurados até agora, e o Messa, o segundo colocado, conseguiu 38%. Pela Constituição da Bolívia, ganha em primeiro turno quem consegue 50% ou mais dos votos, ou quem consegue mais de 40% dos votos, com uma diferença de 10%, 10 pontos percentuais ou mais sobre o segundo colocado. Se o Messa tivesse tido 35%, um pouco menos de 35%, o Evo já estaria eleito em primeiro turno, mas o Messa conseguiu 38%. E o mais grave, Marcelo, tem um candidato da extrema-direita. Sim, da extrema-direita. O Bolsonaro boliviano. Que
está lá com quase 9%. 8,6% dos votos, que é um pastor evangélico de origem chinesa, chamado Shen Yong-shun, que é declaradamente homofóbico, racista, é chamado até, como eu falei, Bolsonaro boliviano, né? Eu acho que é importante registrar, Marcelo, que essa eleição na Bolívia é de uma polarização, parece o Brasil, viu, Vanessa? Polarização total, a pauta mesmo, a luta contra a corrupção do governo do Evo, aquelas passeatas, né? Um certo preconceito contra indígena da elite branca boliviana, e o resultado, vamos falar a verdade, é um resultado ruim, porque todo mundo sabia que se o Evo não ganhasse no primeiro turno, a situação ia ficar muito difícil, e a verdade, se você soma os votos do Evo, ainda tem a apuração dos votos no campo ainda. No campo, Ontem, meia-noite, tinha 83% das urnas apuradas, isso. 45% Evo, 38% Carlos Mesa e quase 9% esse candidato de extrema-direita. 8,6%. 8,6%. O fato é que se somar esse candidato de extrema-direita que vai votar contra o Evo, os eleitores, e o Carlos Mesa, tem mais votos. Eles superam o Evo Morales. Importante. Fala. Ainda não há uma definição. Eu tenho lido também, tenho recebido muitas mensagens de que há ainda um fio de esperança por parte dos apoiadores do Evo, porque esses votos que faltam... Área rural. Exatamente, que é a principal base eleitoral do Evo, não é? Mesmo assim... Oi, Marcelo. Na realidade, esses votos da área rural favorecem mais o Evo, mas, na realidade, o Evo Morales, ele tem muitos votos também em áreas urbanas da região andina. Tá? A clivagem lá não é entre área urbana e área rural. A clivagem lá é entre zona andina, que é uma zona predominantemente indígena, na qual o Evo Morales sempre teve muito apoio, e a chamada região da Media Luna, que é a parte oriental da Bolívia, a parte fora da região indígena, que é uma área mais branca, mais mestiça do que indígena, e mais afluente também, uma área muito dedicada à agricultura de exportação, né? Essa área aqui, essa área chamada Media Luna, onde predomina o Carlos Mesa, onde ganhou o Carlos Mesa e outros candidatos da direita. A área indígena, tanto rural quanto urbana, é predominantemente moralista, né? Então, em Cochabamba, por exemplo, que é uma cidade importante da Bolívia, o Evo Morales ganhou com tranquilidade. Em La Paz, que é a capital da Bolívia, o Evo Morales também ganhou com muita tranquilidade. Então, a clivagem não é propriamente entre área urbana e área rural. Santa Cruz também é da oposição, né? Como? Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra é o núcleo geográfico da oposição, é Santa Cruz de la Sierra, que é essa área mais mestiça, como eu te falei, mais branca, mais afluente e mais voltada para a agricultura de exportação, né? Já a área andina é predominantemente indígena, mais pobre, né? E muito identificada com as propostas do Evo Morales. Agora, eu acho que para o segundo turno, você tem que fazer o seguinte cálculo: será que todos os votos do pastor e de outros candidatos irão para o Carlos Mesa? Ou será que haverá uma predominância de votos para o Carlos Mesa, mas uma percentual significativa vai migrar para o Evo Morales também, né? Lá é polarização total, Marcelo. Mas tem outros... difícil essa parte que votou no pastor aí, votar no Morales. Ô, Marcelo, me permita que eu interromper um pouco, Vanessa. Tem uma pessoa que está aqui na nossa live, aqui, que eu quero dizer assim, que nós vamos acioná-la na justiça, por incitação ao crime. Está aqui, ó, curso solado e o preço livre. Lula livre para levar um tiro na cabeça. Depois continua. Quem matar o Lula será um herói nacional mais amado do Brasil. Você tem que ser preso. Você está fazendo aqui apologia ao crime. Quem é essa pessoa? Crime. Eu estou falando isso só porque ele está aqui escutando. Isso aqui a gente não pode deixar passar mais não, Vanessa. Não, claro. Tem que esse cara aqui tem que ser acionado. Né? Agora, Marcelo Zero, eu queria que você falasse um pouco do Carlos Mesa. Sim. Que está
disputando com o Morales. Mas, Você acha que Lindbergh, o antes Morales do errou? leia ali o superchat nosso, rapidamente. Está aqui, ó. Primeiro a nossa querida amiga, companheira do Luciana. Império, a Luciana. Ela disse assim: eu sabia que vocês iam chamar o Zero. É claro, porque ela sabe que o assunto do dia hoje são essas questões, é a política internacional aqui do continente, né? Então, obrigada aí pela ajuda, Luciana. E está aqui, Cláudio Alves, lê aí. O Chile e o Equador mostram que não existe solução senão quebrando tudo e ateando fogo. Tem que ir para as ruas, tem que ter mobilização popular. Vamos lá, Vanessa. Não, é isso, você estava perguntando para ele sobre a mesa. Veloso. Boa tarde. Já que o governo federal não está fazendo nada, por que a Câmara Federal não cria uma comissão especial para averiguar o drama no Nordeste, referente ao petróleo nas praias? Esse é outro tema quente de hoje. Mas eu estava falando sobre o Carlos Mesa. O Carlos Mesa ele foi vice do Sánchez de Losada, que saiu depois daquelas mobilizações populares. Era um ciclo neoliberal aqui na América Latina também. Agora, ele foi escolhido pelo Evo para ser negociador pelo lado do Chile, né? Num conflito com qual país, Marcelo? Deve ter sido com o Chile, porque a Bolívia ela tem uma antiga reivindicação de saída ao mar. Eles perderam a saída ao mar na guerra contra o Chile. O fato é que ele fez o nome dele. O fato é que o nome dele cresceu muito. Sim. No meio da sociedade boliviana por esse processo. Exato. Ele foi indicado por eu, acabou ganhando grande repercussão. Isso. Agora, esse é um conflito histórico, é uma diferença histórica que a Bolívia tem com o Chile. Eles reivindicam até hoje uma saída ao mar que eles perderam na guerra contra o Chile no início desse século. Então, ainda continuam com essa reivindicação e ainda continua a haver negociações em torno dessa questão. Agora, o Carlos Mesa ele foi vice do Sánchez de Losada, que era chamado de El Gringo. Por que ele era chamado de El Gringo? Porque ele praticamente não falava espanhol. Ele foi criado nos Estados Unidos, o Sánchez de Losada foi criado nos Estados Unidos e ele falava muito mais inglês do que espanhol. Então ele falava espanhol com aquele sotaque de gringo, aquele sotaque de americano, entendeu? Mas foi esse o presidente da Bolívia na época, um dos presidentes da Bolívia na época neoliberal, e ele caiu, entre outras coisas, porque houve uma privatização da água, fornecimento de água na Bolívia, que aumentou as tarifas de fornecimento de água. Então, isso foi a gota d'água, o outro estopim, contra o governo Sánchez de Losada na Bolívia, e o Carlos Mesa depois assumiu, mas ficou pouco tempo, ficou 1 ano e 7 meses apenas no governo. Mas o fato dele pertencer à chapa de um governo como esse mostra o que ele é, né? O que ele representa. Ele está aí representando os interesses daquelas pessoas, ou daquelas elites, ou daquelas oligarquias, melhor dizendo, que querem que a Bolívia volte ao status quo ante, quer dizer, volte a praticar políticas neoliberais que beneficiem as suas oligarquias econômicas que sempre dominaram o país até a chegada do Evo Morales ao poder. Olha, que a gente está falando, viu, Lindbergh? Nós estamos falando aqui, já falamos do Chile, agora da Bolívia. Vamos tentar fazer assim alguma previsão. Vocês que estão acompanhando mais, Lindbergh também, mas você principalmente, Marcelo, as eleições próximas, agora, próximo final de semana da Argentina e, na sequência, o Uruguai. Qual que é a perspectiva? Mesmo dia, pois é. Qual é a perspectiva? No caso, só um complemento sobre a Bolívia, os votos do Evo Morales equivaleram a praticamente 49% dos eleitores. Todos os outros candidatos, 51%. Então, apesar de ser muito... A disputa será uma disputa difícil, mas isso não significa que o Evo Morales está derrotado, né? Eu acho que
ele pode perfeitamente ganhar as eleições no segundo turno, a depender da mobilização, do comparecimento das pessoas às urnas, etc. E sempre lembrando que, apesar de que a maior parte desse voto conservador deverá ir para ele mesmo, não significa que todo ele irá para o candidato Messa. Aqui no Brasil, por exemplo, tinha gente que votava no Bolsonaro e que dizia que no segundo turno iria votar no Lula, entendeu? Tinha coisas aqui no Brasil desse tipo também. Então, é possível. Isso não significa que ele vai ser, que o governo vai ser, o Evo Morales vai ter uma disputa difícil, mas não significa que ele já está derrotado, né? Claro, agora, mas na a gente Argentina... quer dizer aqui que não foi um resultado desejado. não foi o resultado desejado, não foi. O desejável era liquidar a fatura no primeiro turno, mas ele está longe de estar derrotado. Agora, na Argentina tudo indica que a coisa vai se definir no primeiro turno. Todas as pesquisas de opinião dão uma ampla margem de vantagem para o Hernández, né? Para o Fernandes. Então, mesmo as mais desfavoráveis dão uma diferença de 16%, 17%. Então, eu acho que no caso da Argentina, a não ser que aconteça uma surpresa muito grande, né, de uma hora para outra, eu acho que o Fernandes deve ganhar no primeiro turno, deve dar a fatura no primeiro turno, até mesmo porque o Macri, não sei se vocês leram essa notícia, foi escolhido o pior presidente da história da Argentina. numa pesquisa que foi feita lá, entre os presidentes dos últimos tempos, o Macri ganhou a eleição do pior presidente da Argentina. É o pior presidente da história da Argentina. Marcelo, eu vou estar lá e vou transmitir de lá, viu? Sim. Vou estar entrando direto. O Macri está produzindo 9 mil novos pobres por dia na Argentina. Então é muito difícil que o Fernandes, nessa conjuntura, não deixe de ganhar no primeiro turno. A não ser que aconteça alguma surpresa. Enfim. No Uruguai a disputa deve ser mais difícil, né? Deve ser mais difícil. Porque a situação lá está mais parelha, né? Mas é perfeitamente possível que o Frente Amplio, apesar de todo o desgaste de todos esses anos no poder, consiga se manter, consiga ganhar novamente as eleições, né? Olha, eu queria... Lá também deve ter segundo turno. Lá com certeza... Lá com certeza deve ter segundo turno. Na Bolívia, né? Lá com certeza tem segundo turno. É o Daniel Martínez, né, que foi prefeito de Montevidéu. É o candidato a prefeito, e é uma eleição que também a gente tem que acompanhar aí nesse próximo dia. Mas não vai ser fácil, não vai ser fácil, vai ter segundo turno também. Dia do aniversário do presidente Lula, dia 27. Vai ter uma caravana grande para Curitiba, vão ter atos em vários estados. Aqui no Rio vai ter um ato em Copacabana, com a presença de um Lula gigante. Eu vou estar na Argentina, acompanhando a eleição argentina, que eu acho que pode ser eu acho que o que está acontecendo na Argentina pode ser uma antecipação do que pode acontecer na América Latina, porque sempre que vem um ciclo neoliberal, aumenta a pobreza, aumenta a desigualdade, exato. E os governos caem por falta de popularidade. Exato. Isso aí é fato. O que acontece no Equador, o que está acontecendo no Chile, a virada do Macri, a virada na Argentina depois do Macri ganhar, porque há 5 anos atrás o Macri era o grande símbolo do que devia ser. Inclusive a imprensa brasileira se cala sobre a eleição argentina. Claro, né? Apoiou. O Macri era vendido como o retrato do que seria ideal. O Salvador seria o Salvador da Argentina, né? Enfim, e virou isso aí. Não, mas pois viu, Lindbergh, eu acho que vale a pena a gente falar mais sobre isso. A gente fala muito pouco, porque muitos vocês estão discutindo a Argentina, estão discutindo o Chile, o Uruguai, Equador, né, que acaba de superar uma crise que também foi uma crise não superou, não. Ainda aguda, não está superada, né? A crise no Equador, não. Ainda não está superada. Aparentemente, né? Uma crise bastante aguda, não é? Agora, é bom a gente recordar isso. Quando a gente levanta essas questões, é para fazer uma comparação com o que acontece no Brasil.
Você veja qual foi o primeiro país do nosso continente que o Bolsonaro visitou. O Chile, o Piñera, o Chile. Né? O Macri, para ele, era o exemplo. E olha o que está acontecendo nesses dois países, sem muita organização, sem muita, eu diria até, sem muita consciência. A população se rebela. E o quê? Se rebela contra essas políticas do empobrecimento, né, de acabar com o colchão de proteção social, que é exatamente isso que estão fazendo aqui no Brasil. E aí, Lindbergh, eu estava olhando, não olho muito aqui, que eu sei que você olha, aí eu estava olhando um pouco as mensagens aqui. O que o pessoal que é oposição a nós e que participa aqui do programa, e a gente gosta muito que participe mesmo, eles falam palavrão, dizem, isso é esquerdalha, um bando de ladrão, tão safado, mas peraí, que corrupção mesmo, tem que dar em ver o que é, né? E acabar e tirar os corruptos que estão no governo do Bolsonaro. Aliás, tem uma manchete, Lindbergh, que me chamou muita atenção, uma matéria aqui do jornal Folha de São Paulo. Olha aqui, qual é a chamada? Avanço da crise com o PSL faz Bolsonaro recorrer a aliados da velha política. Mas quem é a velha política? A velha política é o próprio Bolsonaro. O próprio, não há nada mais... O próprio que estava... Aliás, eles estiveram todos juntos, gente, todos juntos esse tempo todo para tirar a Dilma, para prender o Lula. E agora? E agora, não é? Então, a gente tem que mostrar isso. Tem que parar com esse negócio, porque eu sou Bolsonaro, eu sou contra Bolsonaro. Não. Por que esses países vivem em crise? Vivem em crise porque a economia tem empobrecido as pessoas. O Chile não é o caso de não ter crescimento, que a previsão dele de crescimento para os percentuais do nosso continente é razoavelmente alta, né? 2,5%. Mas para que serve esse crescimento? Quem está ajudando esse crescimento não é o povo. O povo lá não tem saúde, o povo não tem educação, paga cara energia, paga cara água, paga caro transporte. Uma juventude, como disse Marcelo aqui, não é? Completamente endividada. Como é que alguém começa a vida assim? Então, a gente tem que chamar a atenção. E seria bom que essas pessoas, não é, Lindbergh, que estão xingando aqui, que viessem debater mesmo conteúdo. É muito mais importante discutir conteúdo. O Bertolt Brecht tem um poema muito interessante, chama Poema do Velho Novo, que ele escreveu na época do nazismo, né, quando o nazismo era o novo. Né? O nazismo, é bom lembrar, já foi o novo, né? Na Itália, na Alemanha, em muitos outros países do mundo. Era apresentado como o futuro. No futuro era o nazismo, era o fascismo. E ele escreveu um poema chamado Velho Novo, mostrando que, na realidade, o novo era o velho. Né? O novo era o velho, era o retrógrado, né? O reacionário, etc. Como aqui no Brasil, o que é a nova política? Que resultado que deu essa onda da nova política, entre aspas, né? Deu no Bolsonaro, deu no pior congresso da história do Brasil, né? O PSL é a cara dessa nova política, que é um bando de políticos desclassificados, sem experiência alguma, sem propostas, né? Que vive se Até o Bolsonaro está reclamando do palavreado usado. Pois é, que de baixo nível, baixíssimo nível, né? Que vive se digladiando entre si, né? Enfim, essa é que é a nova política, né? Essa incompetência toda, esse baixo nível todo que é chamado no Brasil de nova política. O Bolsonaro está reclamando... Bolsonaro está reclamando. Dizendo que está muito baixo nível. Ele reclamou que é muito baixo nível. Até para ele está baixo nível. É um pouquinho engraçado, eles faziam isso com a gente. Aquele cara que me gravou, naquela fake news que eles tentaram fazer no Vidigal, ele veio com o telefone, até a hora que eles começam assim, olha ali o vagabundo petista, vagabundo! É assim que eles fazem com a gente. Exatamente. Então eles aprenderam entre eles. Aí o delegado Valdir, a primeira coisa, eu fiz campanha para esse vagabundo. Viajei 240 estados dependendo desse vagabundo. Isso é o presidente da República. Agora deixa eu falar, deixa eu entrar no assunto aqui, que é o julgamento do Supremo. A América Latina vive um momento onde a gente está vendo uma nova... os efeitos da crise da implantação dessas políticas neoliberais. Né? Aqui, eu sempre tenho dito que o problema do Bolsonaro vai se dar na economia, que é o que a gente tem que centrar fogo.
A gente ficar discutindo só a briga do PSL, a gente tem que falar do emprego, da vida do povo. É aí que vem a mudança. E ninguém mais é associado a esse momento da vida do Brasil diferente do que o Lula. Porque na época do Lula o salário mínimo subiu 77% acima da inflação, houve emprego, houve ascensão social, filhos de trabalhadores entraram nas universidades. Como é que vocês acham que vai ser se o Supremo faz uma maioria contra a prisão em segunda instância? O Lula vai ser libertado. Isso nesses próximos 15 dias. No seu julgamento pode não acabar na quarta-feira, pode alguém pedir vistas, né? Ou seja, pode atrasar um pouco. Mas, digamos, nesses 15 dias, próximos 30 dias, tudo indica que o Lula vai sair. Qual o impacto da saída do Lula? O Lula viajando por esse país. Eu queria que vocês analisassem. É claro que as pessoas... Tem muita gente descrente. Ontem eu saí, fui no aniversário do meu amigo Marcelo Dias, que é um líder do movimento negro, ex-deputado, lá na Penha, no subúrbio aqui do Rio, e eu dizia para as pessoas, eu acho que o Lula vai sair. As pessoas tomavam, será? Eu digo, vai sair. Eu definitivamente eu acho que ele vai sair. Agora eu acredito, estou igual a Vanessa, que ele vai sair. Então eu queria que vocês analisassem um pouco o impacto da saída do Lula no meio dessa crise que vive o país. Uma caminhada do Lula pelo Brasil. O que é que isso significa? É pergunta tanto para o Marcelo quanto para a Vanessa. Quer começar, e depois você Vanessa? Fala também. Quer começar, Vanessa? Não, pode começar, Marcelo. Eu acho que vai ser um impacto muito significativo, né? Porque o Lula, eu acho que mais do que ninguém, representa o ideal de justiça social, distribuição de renda, eliminação da pobreza, por tudo o que ele fez antes do governo, que ele fez, principalmente o que ele fez durante o seu governo, né? Se ele sair, se ele for libertado com todos os seus direitos assegurados, né? Que eu espero que aconteça, né? Com todos os seus direitos políticos, civis assegurados, eu acho que ele vai ter um impacto muito significativo na política brasileira, porque ele vai aglutinar toda essa oposição ao governo Bolsonaro, né? Que está fazendo água, né? Que se mostra incapaz de dar resposta aos problemas do país, que se mostra crescentemente impopular, que só apresenta políticas e propostas destinadas a diminuir direitos da população brasileira, de modo que eu acho que se o Lula sair com os seus direitos preservados, ele vai ter um papel fundamental na oposição ao governo Bolsonaro e na aglutinação das forças progressistas contra o governo Bolsonaro, né? Está faltando realmente uma pessoa como o Lula, com a sua capacidade de aglutinar as forças progressistas, a sua capacidade de negociar e de mediar conflitos, porque o governo Bolsonaro é um governo que tenta se legitimar pelo conflito, né? Ele tenta se legitimar, como mostra essas mensagens, até essa mensagem que aparecem aqui, eles só admitem a legitimação pelo conflito, pelo enfrentamento, pela destruição do suposto inimigo interno, né? Que é a esquerda, o PT, os diferentes, né? E o Lula representa uma outra coisa, uma outra maneira de fazer política, tentar estabelecer pontes, né, entre as distintas forças sociais, estabelecer negociações, articular um projeto nacional para tirar o país da crise. Enfim, o Lula tem a capacidade de fazer isso e isso está faltando no Brasil, né, para deter um governo que está acabando com o Brasil. Que está acabando com o Brasil. Não está acabando só com os direitos dos trabalhadores, com o Estado de bem-estar, etc. Ele está acabando com a soberania do Brasil, está transformando o Brasil numa espécie de nova colônia, uma nova colônia dos Estados Unidos, principalmente, né? Então, é necessário que... Marcelo, independente dos direitos políticos, se há uma decisão acabando com a tese da prisão em segunda instância, tem que esperar o trânsito julgado, o Lula sai livre para rodar o Brasil. Sim. Não é com a progressão do semiaberto. Então, ele sai com condicionantes. Então,
Eu até acho, viu, eu falar rapidamente sobre isso, que eu sei que você está doido para falar também. Eu acho que nesse aspecto a gente concorda. O Lula livre, e tendo essa liberdade plena, né, do seu exercício de cidadania, ele ajuda, e ajuda não é pouco, não, ajuda e ajuda muito. Em que aspecto? Na mobilização da população. E isso, no meu entendimento, agora é o mais importante. E se ele ajuda na mobilização, ele ajuda, inclusive, eu acho que contribui muito para a segunda etapa da luta, que o que é? Dar a ele novamente os seus direitos políticos. Sim. Porque aquele julgamento não foi um julgamento isento. Claro. Nem a denúncia foi isenta, nem o julgamento foi isento. E, olha, pode instigar o quanto quiser. Que quem diz isso não é o Lindbergh, não é o Marcelo, não sou eu. Quem diz isso foram eles próprios, a forma de eles agirem, Dallagnol, Moro, todos eles que estavam envolvidos no caso do presidente Lula. Né? Então, acho que isso ajuda, a liberdade dele ajuda na luta, que também precisa de muita mobilização, para que haja uma revisão daquele julgamento. Uma revisão daquele julgamento, entendeu? Sim, porque claro. Tudo que ele precisa é ter direito a um julgamento justo, e ele vai provar como ele já provou, Ele nunca foi dono daquele apartamento, não recebeu propina, coisa nenhuma, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante, viu, Lindbergh? Vanessa, vale dizer o seguinte, nós vamos ter primeiro esse julgamento sobre a segunda instância, a prisão em segunda instância. Aí vamos lá, o Lula, se tudo indica, todas as previsões de todo mundo, até os articulistas do Globo, de todo mundo, diz que tem uma maioria para reverter a tese de prisão em segunda instância. Que é escandalosa, pessoal, porque a gente está falando de um texto constitucional expresso, artigo 5º. O artigo 5º faz parte das cláusulas pétreas, só uma Assembleia Nacional Constituinte poderia modificar. Então, vamos lá. Se reverte essa decisão, o Lula tem que ser posto em liberdade. Aí o Supremo vai ter que enfrentar a questão Lula. Das duas, uma, Marcelo. Ou o Supremo declara que faltou isenção ao juiz Sérgio Moro, como está claro com as revelações da Intercept, e o processo volta ao início, ou o Supremo vai ter que julgar o caso do triplex. Vai ter que julgar. Então, veja, o que é uma grande encrenca também para o Supremo, eles às vezes tentam ali se livrar, vai ser um julgamento que vai parar o Brasil. E eu acho, sinceramente, com toda a fragilidade desse processo, né? Então, veja, eu não sei. Eu tendo a achar que a saída mais fácil da lógica do Supremo é declarar que faltou isenção mesmo ao Moro. Claro. Mas esse é um outro assunto. Sim. O fato político importantíssimo para mim nesse momento é a saída do Lula. Como é que isso vai bater no povo brasileiro que está vivendo essa crise? Cada vez mais aumenta o número de miseráveis, de pessoas passando fome, de gente morando nas ruas. Qual vai ser o impacto nesse Brasil? Qual é o nosso poder de mobilização? Porque agora, Lindbergh, fundamental. Lindbergh, tem um aspecto que é importante a gente destacar aqui, que tem muita gente que diz o seguinte, que a liberdade do presidente Lula, ela fará com que se acirre essa disputa política, essa polarização entre Bolsonaro e a esquerda, entendeu? E que isso, até certo ponto, para o Bolsonaro seria bom. Por quê? Porque ocorre no momento em que ele vê a direita esfacelada, né? Mas eu acho que mesmo que a saída do Lula sirva para dar maior unidade em torno deles, eu não vejo essa unidade possível, porque já há briga, já há disputa pela sucessão do lado deles. Então, isso dificilmente eles vão conseguir costurar essa colcha de retalho toda novamente, não é? Dificilmente, não é? Mas mesmo que isso ocorra, eu acho que ganha muito mais o povo, ganha muito mais o Brasil, ganha muito mais a gente, porque é isso que você diz, a capacidade de mobilização do presidente Lula não é pequena, e por isso ele está lá preso, né? Claro. Eu acho que essa polarização já existe e ela é constantemente estimulada pelo Bolsonaro, né? Pelo Bolsonaro e seus apoiadores, né? Como você vê em todos os lugares, né? O processo político deles se baseia no enfrentamento constante à esquerda, aos diferentes, etc. É assim que eles procuram se legitimar. Era assim, aliás, o processo
de legitimação dos fascistas, né? Eles escolhiam um inimigo, né, e tentavam se legitimar como combatentes desse inimigo interno, né? Com Bolsonaro acontece exatamente a mesma coisa. Então, acho que, nesse ponto de vista, a Liberdade não vai modificar muito essa situação. Eu acho que o Lula livre, ele representa esperança, né? O Bolsonaro não tem futuro a oferecer. O que oferece é um combate constante ao inimigo interno e uma destruição constante, sistemática de direitos, né, que está no âmago da política neoliberal. Então ele não tem perspectiva de futuro, de conciliação, de futuro. O Lula representa o contrário disso, né? Ele representa a esperança, né? A população ainda lembra, principalmente no estado do Nordeste, do Norte, representa o Lula como aquele que melhorou a vida do povo, né? Então ainda há essa memória é por isso que o Lula era o favorito antes do golpe, antes da prisão, era o favorito para vencer as eleições. É bom lembrar que ele estava em primeiro lugar, bem acima do Bolsonaro, né? Como nas pesquisas brasileiras. Então, ele voltando à rua, ele vai voltar a simbolizar essa possibilidade de um futuro melhor para o povo, a possibilidade de melhoria de vida da população. E eu acho que isso vai ter uma força muito grande no processo político brasileiro, porque do outro lado você tem um presidente que não oferece essa perspectiva. Não oferece essa perspectiva. Que é incapaz de oferecer essa perspectiva de melhoria de vida, né? Pelo contrário, só tem a oferecer aumento da desigualdade, aumento da pobreza, diminuição de direitos, etc. Mesmo que o Brasil volte a crescer um pouquinho, tenha um voo de galinha, né, no próximo ano, porque a economia está patinando há muito tempo e é possível que haja algum crescimento econômico, mas muito restrito, né, no tempo, em volume e no tempo. Mesmo que haja esse voo de galinha, dificilmente ele vai significar melhoria de vida da população, né? Porque nessa situação de diminuição de direitos trabalhistas, diminuição de direitos previdenciários, né? Aposta na abertura econômica e restrita, etc, etc, etc. Privatizações que aumentam o preço, etc. Dificilmente isso vai se reverter em qualidade de vida para a população, diminuição da pobreza, diminuição da desigualdade. Pelo contrário, né? Você pode ter aumento da desigualdade, crescimento com aumento de pobreza, né? Com diminuição de salários até, enfim, de modo que o outro lado não tem futuro a oferecer, não tem um futuro de esperança a oferecer à população, principalmente a população mais pobre do Brasil, né? Para as elites, para as oligarquias, para alguns setores da classe média pode até ser, mas para a grande maioria da população esse governo não tem futuro melhor a oferecer, mas o Lula tem. O Lula tem essa simbologia, né? De poder melhorar a vida do povo, né? E isso é muito importante, até mesmo para evitar que o Brasil descambe para soluções mais autoritárias ainda, né? Porque numa situação de crise política, crise econômica, crise social, sempre existe a perspectiva de que uma solução de força seja apresentada como a única solução. E o Lula livre é a antítese disso, quer dizer, é a ideia de que o Brasil pode sair da crise de forma democrática, pode sair apostando na democracia, apostando na distribuição de renda, apostando na diminuição da pobreza, apostando na inclusão social. Então é importante, muito importante, você ter uma liderança como o Lula para evitar isso. Marcelo, já são 1h01. Eu queria só para finalizar, Vanessa, primeiro parabenizar o povo nordestino. Está aqui Artemise Rocha Antunes. Jonas, amigo, você não imagina a nossa tristeza, estamos indignados, porém cada vez mais o povo nordestino mostra sua força.
fui com meu marido e filhos ajudar, fazendo a nossa parte. Sem presença do governo. Parabéns mesmo, viu? Parabenizar esse povo. Eu tenho muito orgulho também de ser paraibano, de ser nordestino. E para finalizar, Vanessa, eu queria que a Vanessa comentasse. Gente, essa baixaria da Joyce com o Eduardo Bolsonaro, você viu? O Eduardo colocou uns emojis, porco, rato, e ela responde com viado, rato branco, rato... Cara, é um zoológico, né? O PSL é um zoológico. Além desses toquinhos... O PSL é um zoológico, gordofobia, né? E homofobia. Um ataca com gordofobia e outro com homofobia. Aí hoje voltou a circular um vídeo, eu vi na Mônica Berger. Mas é antigo. Que é de 2018. Mas está circulando um vídeo que é a Joyce Halseman fazendo uma gravação e mostrando que mandaram para ela uma caixa. Na caixa tinha uma cabeça de porco. Porque aquilo tudo foi fake. Porque aquilo tudo era fake, tudo era montagem. Eu acho que é fake por ela. Eu acho que ela fez. Mas agora viu. Mas aí você vê o nível da nova política, né? Da nova política, entre aspas. Nova, exatamente a nova. Mas aí, veja, eu acho que o mais importante, óbvio que isso é um absurdo, mas eles sempre se trataram assim, né? Se trataram a chutes e pontapés, não é? E com atitudes discriminatórias entre um e outro. Agora, o mais grave é quando ela diz assim: vocês pensam que eu tenho medo? Eu não tenho medo, porque eu sei o que vocês fizeram no verão passado. O que ela quis dizer? Ela sabe de toda a maracutaia, ela sabe de toda a corrupção. Aliás, Lindbergh, acabou de sair uma notícia hoje, é bom que a gente confirme isso, mostrando que já há provas de que, no mínimo, R$1 milhão, no mínimo, R$1 milhão deixou de ser registrado pelo PSL na campanha do Bolsonaro, cujo pagamento foi exatamente para empresas espalharem o WhatsApp, uma tal de Vortex, não é? Então, parece que já há prova, já há documento. Por isso que ela diz: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Ou seja, se alguém fala de corrupção, vão atrás de analisar a corrupção deste governo. Ela tem que depor na CPI das fake news, né? Exatamente. Mas isso, viu, Lindbergh? Para acabar, o João Ribas está dizendo: Linde, ressalta que no Chile as lideranças da revolução são todos estudantes. Marcelo Zero falou isso. A turma do Sub-20. A turma... E eu queria ler também outra aqui, uma sugestão da Lídia Barbosa. Os nordestinos têm que depositar os sacos de óleo na porta do Palácio do Planalto. É isso aí, Lídia. Acabamos por hoje. Lula livre, vamos ter pelo julgamento do Supremo na próxima quarta. Isso. E eu vou estar, Marcelo, da Argentina. Ótimo. Mande notícias de lá. Mande notícias de lá. O Mercadante vai também. E a gente vai fazer gravações para mostrar para o Brasil como é que está a eleição na Argentina. Um povo extremamente consciente, extremamente conscientizado. Uma nova era de resistência ao neoliberalismo. Isso. Valeu. Gosto dos outros, todo mundo me conhece, sabe meu jeito, fala, a Joyce é explosiva, ou a Joyce vai ajudar ou não vai. Depois que, veja, a questão da liderança, né, até o Eduardo fez uma live muito sem vergonha, falando que eu fiquei zangada de sair da liderança porque lá tem 30 cargos. Isso é mentira, eu não tenho nem meia dúzia de pessoas contratadas, porque o meu gabinete é um dos mais enxutos da Câmara. Então, ficam usando esse modus operandi, que é o jeito deles fazerem as coisas.